Fala pessoal, no vídeo de hoje veremos quanto que rende investir R$ 500 por mês durante 5 anos nos dois principais investimentos, Banco do Brasil nas ações e o MXRF11 na classe de fundos imobiliários. Então será que valeu a pena investir nesses ativos e qual foi o melhor? E antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. Primeiro de tudo, eu estou comparando com o Banco do Brasil porque ele é como se fosse um fundo imobiliário nas suas datas de pagamento, paga muitas vezes no ano. Ele acabou divulgando o seu cronograma, pagou no mês 3 de 2024, no mês 6, no mês 9 e no mês 12, através de pagamentos antecipados e de pagamentos complementares, pagou no mês 6, no mês 8, no mês 12 e no mês 3. Então, por volta de 7 a 8 vezes no ano, ele acaba divulgando antecipadamente seus pagamentos e você sabe certinho quando que vai receber e também qual a porcentagem do seu lucro que ele vai distribuir em forma de dividendos. No caso, 2024 ele acabou aumentando de 40% para 45%, ao contrário de fundos imobiliários que são obrigados por lei a distribuir 95% do seu lucro, por isso que o crescimento também é menor. E dando uma breve olhada para o Banco do Brasil, hoje ele é negociado a menos de 5 vezes lucro, ou seja, esse indicador acaba comparando o preço da ação com o seu lucro. Então, em torno de 4,6 anos, se o banco distribuísse 100% do seu lucro, você iria recuperar o que investiu. Isso, claro, desconsiderando a valorização do banco simplesmente através da distribuição de dividendos. E o banco consegue manter um valor patrimonial também bem descontado, assim como fundos imobiliários. Esse indicador para as ações acaba mostrando um certo desconto, principalmente com o Banco do Brasil, que é um banco estatal. A sua média é 0,98 vezes seu patrimônio, hoje está em 0,88. Então tem desconto em relação à sua média e principalmente anos anteriores ele está negociado a menos do que 90% do seu patrimônio. E o banco também apresentou um crescimento médio de lucros em 5 anos de 12% ao ano, de receita 15%, então um baita crescimento acima da inflação. Está apresentando um ROI, ou seja, uma rentabilidade sobre o patrimônio de 18%, então por isso que compensa o banco reter um pouco o seu lucro. Então hoje, como o payout está 45%, os outros 55% do seu lucro ele acaba ficando para ele para continuar reinvestindo, e como o seu patrimônio hoje rende em média 18 até 20% ao ano, compensa muito mais ele reinvestir nele mesmo do que distribuir dividendos. Por isso que ele continua crescendo ano após ano. Claro que tem um ano ou outro que pode haver crises e pode afetar o seu resultado, mas o seu lucro por ação teve uma crescente no longo prazo, então esse lucro por ação acaba impactando não só em si os dividendos, mas sim a cotação do banco, já que geralmente a cotação acompanha o lucro e principalmente as suas projeções. Agora acabou desabando por causa do desdobramento, mas é a mesma coisa que você multiplicar por 2, então ainda teve um baita crescimento. E o banco consegue manter uma média muito boa de dividendos, 7,3% em questão de porcentagem. Em dividendos pagos tivemos uma crescente, saiu de um dividendo de 83 centavos em 2014 para atualmente 2,27, a projeção para 2024 logo mais veremos, mas é um dividendo bem maior do que 2023. E o seu lucro também tivemos uma crescente no longo prazo, então empresa muito lucrativa, não dá prejuízo e acaba remunerando muito bem o acionista. E dando uma olhada no fundo imobiliário MXRF11, hoje ele é negociado acima do seu valor patrimonial, então você está pagando ágio, então diferente das ações que pode justificar um ágio, fundos imobiliários o ideal é comprar abaixo do valor patrimonial ou talvez um pouquinho acima, mas contanto que seja um ótimo fundo, tenha baixas taxas de administração, porque pode corroer a sua rentabilidade no longo prazo. E se for fundos de imóveis, fundos de tijolos, esses imóveis no portfólio precisam ter uma boa localização, baixa vacância e um percentual de valorização acima da média. Então, atualmente, a taxa de administração do MXRF11 está em 0,9% ao ano, acaba sendo uma taxa ainda bem moderada. O problema é quando cobra taxa de performance. Aí, se o fundo imobiliário acaba performando muito bem, você também paga uma taxa maior gradativamente. E ele é considerado um fundo híbrido, então tem tanto participações em outros fundos, como também CRIs, e também acaba tendo alguns imóveis. Os seus dividendos também tiveram uma crescente no longo prazo, então um ponto muito positivo,
inclusive em valor pago também. Claro que 2020 acabou sendo mais fraco que 2019, mas comparado a 2023 tivemos um bom crescimento, e ele paga de forma mensal como qualquer outro fundo imobiliário. Então assim estão os imóveis do MXRF11, os 3 imóveis estão em São Paulo. Como na verdade ele não é um fundo de tijolo, ele tem uma pequena participação em imóveis, então acaba que o seu portfólio é pequeno, com somente 3 imóveis em São Paulo que inclusive são bem pequenos. Basicamente, assim está organizada as suas receitas, 2,6 milhões estão em permutas e em outros fundos, então ele acaba reinvestindo o dinheiro que você investe em outros fundos que ele julga estar atrativos, está concentrado 3,8 milhões, os CRIs estão em 28,9 e LCI renda fixa 704. Então, para bem dizer, grande parte dos seus investimentos estão em certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, dívidas. Por isso que fica complicado pagar acima do valor patrimonial. E dos 10 centavos que o fundo imobiliário distribuiu de dividendos por cota agora em junho, praticamente 8,6 centavos foi das suas receitas atreladas a certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, os CRIs. O restante, no caso a minoria, vem das suas outras fontes de receita. E hoje 63% do seu portfólio de CRIs estão atrelados ao IPCA, à inflação e ao índice de custo de construção. Basicamente, a taxa média de aquisição foi a 8,2%, o que equivale hoje a uma taxa média de marcação a mercado de 9,8%. Já 24% também está atrelado ao CDI, que hoje tem uma taxa média de 2,7%. Então podemos dizer que nos próximos anos, caso o CDI volte a patamares muito baixos, como era anteriormente, 2, 3, 4%, pode afetar diretamente o resultado do fundo imobiliário. E outro ponto que é muito importante você tomar cuidado com fundos imobiliários são as suas subscrições. Então basicamente, digamos que hoje tenha 100 cotas disponíveis no mercado do MXRF11 e ele queira adquirir dívidas aumentando o capital. Então ele acaba gerando 10% a mais de cotas, ou seja, vai ter no mercado 110 cotas para dividir o patrimônio e o dividendo. Então digamos que você era um acionista do MXRF11 quando tinha 100 ações disponíveis no mercado e você tinha um total de 10 cotas, ou seja, você tinha 10% de participação no fundo. Como ele aumentou para 110, sua participação caiu, a não ser que você participe dessa subscrição, que como foi de 10%, você tem direito a comprar, no caso, uma cota a mais, ficando com 11. Então você é obrigado a participar de subscrições para não ser diluído. Então fundos imobiliários captam dívidas através de subscrição na grande parte e acaba diluindo o acionista que não participa, principalmente se acaba gerando cotas abaixo do valor patrimonial. Então, como podemos observar, já está na 10ª emissão de cotas. Foram feitas 2024, 2023, 2021, 2020, 2019, 2012 e 2011. Então, em praticamente 12, 13 anos, teve 10 subscrições. Tome cuidado com isso. E é por isso que a cotação praticamente anda de lado todo esse tempo. Desde que ele surgiu, praticamente a cotação não se alterou, porque vai gerando novas cotas no mercado para poder crescer, aumenta o patrimônio, mas também aumenta o número de cotas disponíveis no mercado. Então é muito importante você reinvestir os dividendos para não perder o seu patrimônio para a inflação no longo prazo. Então agora vamos para a simulação, fazendo um investimento de R$500 inicial e depois todos os meses sem falta de maneira religiosa, R$500 também, de janeiro de 2019 até janeiro de 2024. Então, começando com o Banco do Brasil, você teria investido R$31 mil. Hoje o seu patrimônio seria 88.373, só em dividendos você recebeu no período 17.629. Você teve um retorno de 185% em todo esse tempo, que deu um retorno anual de forma ponderada, ou seja, de forma composta, de 22,8%. Claro que dependendo da janela de tempo que você pegar, pode dar um retorno pior ou melhor. E assim ficou sua carteira comparado com o CDI, Ibovespa e IPCA. Ganhou quase do dobro do CDI, o dobro do Ibovespa e o dobro do IPCA. O Banco do Brasil no melhor ano rendeu 111%, já considerando reinvestimento de dividendos, e no pior ano ele caiu 17%. O Ibovespa caiu 12%, ou seja, o Banco do Brasil caiu mais, porém subiu muito mais também. Agora partindo para o MXRF11, o mesmo tempo de investimento e a mesma quantia inicial e também mensal. O seu total investido foi também R$31 mil, hoje você teria 42 mil, porque na verdade a cotação nem subiu, ela teve uma leve queda,
por causa das subscrições, e também o fundo imobiliário não é um ativo para crescimento, e sim renda mensal. Então em dividendos você recebeu 13.184, acabou recebendo menos do que o Banco do Brasil e uma boa quantia menos. Você teve um retorno de 35,9%, o que deu ao ano 6,22%. Sua rentabilidade ficou bem parecida com o CDI, bem parecida com o Ibovespa e bem parecida também com o IPCA, que é a inflação. Sua carteira no melhor ano rendeu 35% e no pior ano caiu 19%, provavelmente lá na pandemia, enquanto o Ibovespa também caiu 12% e rendeu 21,9%. O que acontece? Além das ações terem um crescimento maior por causa de captar dívidas com bancos, ter o crescimento orgânico normal das empresas, crescimento de faturamento, fusões e aquisições, também tem assimetrias que são geradas por causa de oscilações. Então, quando o Banco do Brasil caiu muito, com o mesmo valor que você investia naquela época, você comprava muitas ações, porque a cotação acabou sendo muito depreciada. Então, você acabou comprando mais ações pelo mesmo valor investido, ou seja, seu yield on cost é muito alto. Com as ações, quando você compra barato, você tem um yield muito alto no futuro. Então, claro que as ações têm um risco maior, mas também o retorno é muito maior. Agora, com o MXRF11, teve uma queda muito acentuada lá em 2020, na época da pandemia, e de lá para cá veio andando de lado e teve uma leve queda. Fundos imobiliários não têm grandes oscilações que permitem montar um ótimo preço médio. Basicamente, você acaba comprando ali beirando o valor patrimonial um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima. Então, por isso que o seu principal retorno vem do dividendo. Então, para contextualizar, é o seguinte, o valor investido é o mesmo, R$ 31 mil para cada, você recebeu 17.619 de dividendos do Banco do Brasil, enquanto do MXRF11, 13.184. A rentabilidade do Banco do Brasil foi 185,07%, já do MXRF11, 35,9%, o que deu uma rentabilidade anual de 6,22% para o fundo imobiliário e 22,8% para o Banco do Brasil. E agora vamos ver quanto que renderia de dividendos por mês. Primeiro de tudo, vamos estipular o lucro projetado para o Banco do Brasil. Eu tenho o cenário pessimista, o cenário neutro e o cenário otimista. No cenário pessimista, eu espero 37 bilhões, que é o mínimo que o banco também espera, de acordo com suas projeções. No cenário neutro, 38 e no cenário otimista, 39. E todas essas projeções com 45% de payout. Então chegaríamos no dividendo de R$ 2,90 no cenário pessimista, R$ 2,98 no cenário neutro e R$ 3,00 no cenário otimista. Então, com o nosso lucro de 37 bilhões e o dividendo de R$ 2,90, teríamos comprado 3.316 ações com aquele patrimônio, depois de você investir R$ 500 por mês durante 5 anos. Como que eu fiz isso? Basicamente, eu peguei o valor acumulado, que seria o patrimônio, e dividi pela cotação do banco, porque o patrimônio seria o total de ações que você tem multiplicado pela cotação de hoje. Chegaríamos no patrimônio, então é bem fácil fazer essa conta. Então teríamos uma renda mensal com essas 3.316 ações de R$ 801 em 2024. Lembrando que ainda tem os impostos para reduzir, mas já dá para levar em consideração porque os impostos acabam beneficiando o Banco do Brasil através de juros sobre capital próprio, que acaba pagando menos imposto. Mas esse é assunto para outro vídeo. Então teríamos um dividend yield de 10,8%. E agora na nossa projeção neutra com um dividendo de R$ 2,98 teríamos uma renda mensal de R$ 823, um dividend yield de 11,18%. E com a nossa projeção otimista teríamos uma renda mensal de 845 com um dividend yield de 11,48%. Eu prefiro ser bem pé no chão e utilizar a projeção pessimista para ter margem de erro. E agora para o MXRF11, para calcular o dividendo projetado eu fiz o seguinte. Então o fundo imobiliário já pagou até o mês 7, 70 centavos. Então eu projetei mais ou menos 1,40, que seria o dobro, para o ano exercício 2024. Porque ele ainda não pagou no mês 8, que vai ser pago somente no dia 14. E obviamente para os próximos anos 2025 e 2026 eu estipulei ainda um crescimento, porque a sua receita é reajustada por IPCA e também pelo CDI. Então naturalmente tem esse crescimento. E para chegar no total de ações, eu também fiz a mesma coisa que o Banco do Brasil, peguei o patrimônio e dividi pela cotação de hoje. Então teríamos uma renda mensal de R$ 490 com o MXRF11, investindo R$ 500 por mês durante 5 anos, um dividend yield de 13,97%. E para 2025, esperando um dividendo de R$ 1,50, então 10 centavos maior do que em 2024, então com um crescimento, teríamos uma renda mensal de R$ 525,
se você tivesse a mesma quantidade de ações e não comprasse mais nada. Teria um dividend yield de 14,97%. Agora para 2026, estipulando ainda um dividendo 10% maior do que 2025, de 1,60, teríamos uma renda mensal de 560,53, um dividend yield de quase 16% na cotação de hoje. Então, por mais que o Banco do Brasil tenha um yield menor, acaba pagando um dividendo maior porque você tem um patrimônio, uma quantidade de ações muito maior. Você prefere receber 6% de 100 mil ou 4% de 200? Obviamente, quando a base de cálculo, o patrimônio é maior, mesmo que seja uma porcentagem um pouco menor, acaba dando um dividendo maior. E para finalizar, você tem que entender que ações têm uma perspectiva e têm um foco diferente de fundos imobiliários. Para quem investe menos é muito mais vantajoso, porque se você investe, digamos que R$300 por mês, 200, para você se aposentar somente daqui 50 anos com fundos imobiliários, porque a inflação acaba correndo o poder de compra e você não pode utilizar todos os dividendos. Além de, claro, ter um crescimento menor. Então as ações proporcionam um retorno muito maior, porém é muito mais volátil. Olha esse gráfico. É praticamente a montanha russa, vive caindo, subindo e oscilando. Mas se você investe para o longo prazo, você gosta dessas quedas porque consegue comprar mais barato e aumentar o número de ações. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.